Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Mas Isso Eu Já Sabia. E eu trago hoje para vocês um tema sobre playoffs, que são aqueles campeonatos esportivos onde um time joga com outro ou um jogador joga contra o outro e quem perder tá fora. Mas o que isso tem a ver com a matemática? Fica ligado que eu mostro para vocês. Mas antes, para você que está chegando agora no canal, é claro, dá aquela forcinha pra gente, aquele joinha, aquele like, que significa que você está dando força para o nosso canal para mais pessoas conhecerem o nosso trabalho. Além disso, clique aqui nesse botãozinho vermelho, eu não sei para que lado tá, porque isso aqui vai inverter, então clica nesse botãozinho vermelho que é se inscrever no nosso canal, bem como ativar o sininho, que você vai receber uma notificação todas as vezes que a gente publicar um vídeo novo. E aí você vai estar na crista da onda. Nossa, coisa velha, gente. Você vai ser o primeiro da lista a saber quando a gente vai publicar um vídeo novo. Fechado? Então eu conto com a tua força. A situação é a seguinte. Estamos num campeonato de tênis, onde existem 64 jogadores, e nesse campeonato ele será disputado do estilo playoffs, ou seja, um jogador joga contra o outro e quem perder tá fora, é jogo único. Difícil. Pois é, mas a pergunta que eu te faço é, diante de um campeonato com 64 jogadores, onde um joga contra o outro e sempre um vai embora, quer dizer, aquele que perde o jogo vai embora, quantos jogos são necessários para que a gente consiga definir quem vai ser o campeão? Se você quiser, dá uma pausa no vídeo para você pensar e calcular um pouquinho antes de ver uma solução que eu posso apresentar para vocês. Dá uma pausa aí. Bom, seguindo? Podemos seguir? Já deu tempo de fazer o cálculo? Fica ligado em algumas maneiras de resolver esse problema. Roda aí. Então, pessoal, com 64 jogadores, a gente consegue fazer aqui uma dupla para que possa realizar o primeiro jogo. Então, para cada 2 jogadores, eu tenho um jogo, o que significa dizer que 64 divididos por 2 vão dar 32 jogos na primeira fase. Dos 32 jogos, eu tenho 32 vitoriosos, né? 32 vitoriosos na primeira fase, 32 perdedores nessa primeira fase que serão eliminados. Os 32 vitoriosos seguem adiante na competição. Agora, com esses 32 vitoriosos, eu faço 16 duplas, formando, portanto, 16 jogos aqui na fase 2. Os 16 jogos vão gerar 16 vencedores e 16 perdedores que serão, mais uma vez, eliminados. Os 16 vencedores fazem 8 duplas e compõem, portanto, a fase 3, que é oitavas de final. As 8 duplas formam 8 jogos. Por isso se chama, inclusive, oitavas de final, por causa dos 8 jogos. 8 jogos geram 8 vencedores e 8 perdedores que serão eliminados. Os 8 vencedores fazem 4 duplas, formando aqui, olha, 4 jogos, gerando 4 vencedores e 4 perdedores que serão eliminados. Os 4 vencedores farão 2 duplas, formando os 2 jogos da semifinal. Então, 2 jogos vão gerar 2 vencedores e 2 perdedores que serão eliminados. Os 2 vencedores vão para a final, formando um jogo único, o jogo da final, que a gente vai conseguir sagrar um vencedor, o campeão, e um perdedor que está fora da competição. Portanto, pessoal, a gente tem 32, 16, 8, 4, 2 e um jogo desde a primeira fase até a fase 6. E olha só que interessante, 32 mais 16 dá 48, mais 8 dá 56, mais 4 dá 60, mais 2 dá 62 e mais 1 dá 63 jogos. E esse é o método tradicional de resolver esse tipo de problema. Fala a verdade, esse problema nem é tão difícil, é até simples de ser resolvido, certo? Mas isso eu já sabia. Eu já sabia que era simples de ser resolvido? Também, mas eu já sabia que o resultado seria 63. Quer saber como?
Fica ligado. Então, pessoal, se nós temos 64 jogadores e a gente precisa resolver a situação de eliminar todos os jogadores até a gente encontrar um vencedor, olha só o que a gente tem, pessoal. Se em cada jogo a gente elimina um jogador, significa que 63 jogadores precisam ser eliminados. E se cada jogo elimina um jogador, significa dizer que eu preciso de 63 jogos. A ideia que está por trás é que se cada jogo elimina um jogador e eu preciso sagrar um campeão num total de 64, isso significa que eu preciso eliminar 63 jogadores. Consequentemente, eu vou precisar de 63 jogos. Afinal, cada jogo elimina um jogador. Fala a verdade, você já tinha pensado nisso? É uma forma diferente de você resolver um mesmo problema. Ah não, Heitor, não é possível, como é que eu não pensei nisso? Eu sou muito burro. Não, pessoal, calma, a ideia do canal não é essa. Não é mostrar o quanto a gente é burro mesmo, porque a primeira vez que eu vi essa resolução, eu pensei a mesma coisa. Nossa, por que eu não pensei nisso, né? Mas tudo bem, a ideia do canal é que você compreenda que muitas vezes um problema que pode demandar uma série de contas tem a sua solução acontecendo o tempo todo ao nosso lado e a gente nem percebe. Esse é um grande caso. Nossa, como é que eu não pensei nisso? Que é isso, gente? O que está acontecendo? Meu Deus! Ai! Que é isso? Telefone. Ué. Alô? Seu Arquimedes? Sim, seu Arquimedes, claro! Pois não, seu Arquimedes, claro, falo, sim! Sim, senhor, seu Arquimedes. Com toda certeza. Certo, seu Arquimedes. Pode deixar que eu falo. Sim, senhor, seu Arquimedes. Ele tá nervoso. Bom, o seu Arquimedes me ligou lá do além para informar uma coisa para vocês. Ele disse que você construir um campeonato de playoff só é possível se a quantidade de jogadores ou se a quantidade de times envolvidos nesse campeonato for uma potência de 2. Você já parou para pensar nisso? Veja só, pessoal, olha o que a gente tem quando a gente faz o problema de trás para frente, quando a gente monta o problema de trás para frente. A grande final gera um único vencedor. Né? Ele é o fim de tudo, só que originalmente nós tínhamos 2 competidores. Só que para cada caixinha dessa, eu precisava de 2 competidores anteriores que chegaram a disputar essa vaga. Então veja que para cada caixinha, eu preciso ter sempre 2 competidores anteriores. Notem que aqui eu tenho o 2, que representa o 2 elevado à primeira potência. E nessa linha daqui eu tenho o 4, são 4 jogadores, que representam o 2 elevado à segunda potência. Claro que vale a pena a gente pontuar que o 1 é o 2 elevado à potência 0. Em outro momento a gente pode explicar por que o 2 elevado a 0 vai dar 1. Mais uma vez, em cada um desses quadradinhos foram resultados de uma disputa de 2 jogadores, o que significa dizer que nós temos nessa linha 8 jogadores, que seria 2 elevado ao cubo. Notem, portanto, que todo playoff ele é obtido por potências de 2, que são números cuja base desse expoente é sempre o número 2. Isso é fundamental para que a gente possa desenvolver um playoff. Esses números precisam ser potências de 2. Isso, portanto, significa dizer que não é possível criar, por exemplo, um campeonato de tênis com 40 tenistas, sendo que a gente vai encontrar o campeão através desse formato de playoff. Simplesmente porque 40 não é uma potência de 2.
Mas, Heitor, 40 não é múltiplo de 2? Múltiplo de 2 é uma coisa. Múltiplo de 2 é um resultado de qualquer número multiplicado por 2. Diferente de uma potência de 2. Uma potência de 2 é o resultado da multiplicação de vários números 2, de quantos números 2 você quiser, mas só que você só pode utilizar o 2. Ou seja, 2 vezes 2, 2 vezes 2 vezes 2, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, e assim por diante. Esses resultados são múltiplos de 2, porque são resultados da multiplicação por 2, mas como eu só estou utilizando 2, eles são chamados também de potência de 2. O 40, infelizmente, não é uma potência de 2, porque o 40 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5. Ih, botei um número que não é 2, então já era. O 40 é múltiplo de 2, mas não é potência, tá claro? E vocês podem notar que quando os campeonatos são do estilo playoff, eles têm 8 times, 16, 32, 64 times envolvidos nessa história para que esse programa, para que esse campeonato dê certo. Agora, eu conheço um campeonato muito famoso aqui no Brasil, onde é um estilo playoff, só que não tem uma quantidade igual, uma quantidade de jogadores ou uma quantidade de times igual a uma potência de 2. Esse campeonato é a Copa do Brasil. Quer ver como é que ela funciona, mesmo tendo a ideia de playoffs? Então fica ligado aí. No caso da Copa do Brasil, o que nós temos são 92 times. Só que desses 92 times, 12 são times que vieram de vitórias de campeonatos regionais e de outros campeonatos. Portanto, são times privilegiados. Na verdade, os 90 times são, na verdade, 80 times mais 12 times privilegiados. O privilégio desses times significa entrar nas fases seguintes. Não precisa competir nas primeiras fases. Então, olha só como é que fica. Na primeira fase, a gente tem apenas 80 times jogando, o que significam 80 jogos, na verdade 40 jogos, não é isso? Gerando 40 vitoriosos e 40 perdedores que serão eliminados. E aqui a gente vai desconsiderar a ideia do jogo de ida e volta, que a ideia que a gente está querendo trabalhar não é muito essa. Então são 40 jogos. Na fase 2, esses 40 times que passaram para a segunda fase vão gerar 20 jogos, né? São 20 duplas, gerando 20 vencedores e 20 perdedores que serão eliminados mais uma vez. Na fase 3 são os 20 times e aqui é que entram os 12 times privilegiados, somente na fase 3. E notem, pessoal, que 20 mais 12, 32 times, onde todos os times agora que participarão do campeonato já estão dentro do campeonato e ninguém mais vai entrar. E verifiquem que 32 times, 32 é uma potência de 2. É 2 elevado à quinta potência. E quando eu encontro 2 elevado à quinta potência, quando eu encontro a potência de 2, significa dizer que ninguém mais entra no meio do caminho desse campeonato. E agora eu posso seguir adiante até definir o campeão. Fala a verdade, né, pessoal? É bem interessante, né? Que no final das contas, você acaba caindo numa potência de 2 e aí você consegue resolver o problema do campeonato de uma maneira bem legal, bem dinâmica. Só que a gente não dá igualdade de condições para todos os jogadores. Mas aí eu peço para vocês o seguinte, escreva aqui nos comentários por que o Campeonato Brasileiro, não a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro de Futebol tem 20 times que não é uma potência de 2. E por que ele funciona? E outra coisa, se eu tiver um campeonato de tênis com 64 jogadores e se eu quiser ampliar esse campeonato, aumentar esse campeonato, qual é a quantidade mínima de jogadores que esse meu campeonato precisa ter para eu dar igualdade de condições para todos os jogadores, a
até eu chegar no vitorioso, no vencedor, no medalha de ouro, no troféu de primeiro lugar. Escreva aqui nos comentários. Eu agradeço demais a presença de vocês terem acompanhado até o fim esse vídeo e acompanhe nossos próximos vídeos aqui no canal. Até mais, pessoal!